Fala galera! Bom, dando continuidade aqui na nossa aula então, nós vamos continuar com o estudo da reta. Só que agora a gente vai falar um pouquinho particular desses dois casos aqui, ó, equação reduzida e equação geral. Então, sempre que for pedido equação reduzida, você vai escrever a equação da reta nesse formato aqui, ó, y igual a um mx mais q, onde esse m é o nosso coeficiente angular e esse q é o meu coeficiente linear da reta. Para determinar o coeficiente angular, continua usando aquela formulinha, né? Que o coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x, ou quando eu tenho dois pontos, y menos y0 dividido por x menos x0. E quando for equação geral, a gente vai escrever desse jeito, ó, ax mais by mais c igual a 0. Então, olha só, primeiro exemplo aqui. Determine a equação da reta que passa pelo ponto P, 1 e menos 2, e possui coeficiente angular 3. Então, como nós já trabalhamos em outras aulas, né? Como que eu determino uma equação da reta? Usando aquela nossa fórmula. Y menos y0 igual m que multiplica x menos x0. Então, esse y e esse x são as nossas variáveis, eu não troco. y0 e x0, meu ponto. E o meu m, meu coeficiente angular. Então, aqui, y menos 2 igual a menos 3 que multiplica x menos 1. Fazendo a distributiva, y mais 2 igual menos 3x, menos com menos mais 3. Quando chegar nisso daqui, dependendo do exercício, você vai ver qual forma que você vai escrever. Se estiver pedindo equação reduzida ou equação geral. Nesse caso aqui eu vou fazer os dois, tá? Só para mostrar para vocês. Então, se eu quisesse a equação reduzida, bom, a equação reduzida eu sei que é isso daqui. Então, esse 2 que está positivo, vou trocar ele de lado. Então, y igual menos 3x mais 1. Ou seja, o que eu encontrei aqui foi equação reduzida. E se eu quisesse encontrar a equação geral? Bom, se eu quisesse encontrar a equação geral, a partir daqui, ó, o que eu iria fazer? Eu ia pegar, escrever y mais 3x mais 2 menos 3. Como ele fala nesse formato, ó, reorganizando isso daqui, 3x mais y, aqui igual a 0, né? Menos 1 igual a 0. Então, tentar escrever nessa ordem. Lembrando que, se caso esse x for um número negativo, é comum a gente multiplicar por menos 1 para deixar o x positivo. Então, sempre como vai começar com o x, a ideia sempre é deixar ele positivo. Olha só o próximo exemplo. Determine a equação da reta dessa reta aqui. Então, eu tenho meu plano cartesiano e tenho dois pontos. Bom, esse ponto aqui, eu sei que ele vale 0 para x e 4 para y. Enquanto esse ponto aqui vale 3 para x e 0 para y. Quero a equação da reta. O que eu preciso? Coeficiente angular e um ponto. Então, como que eu acho o coeficiente angular? Y dividido por x. Ou seja, então, y menos y, 4 menos 0, dividido por 0 menos 3. Ou seja, isso daqui vai ficar 4 sobre menos 3, que é a mesma coisa que menos 4 terços. Se tivesse feito ao contrário, ia dar o mesmo resultado. Então, encontrei meu coeficiente angular, m. Quero a equação da reta. Vou usar de novo a expressão y menos y0 igual a m que multiplica x menos x0. Ioiô, michoxô. Então,
o meu m eu já sei que é menos 4/3, e esse ponto x0 e y0, como nós já trabalhamos também em outras aulas, eu posso escolher qualquer um deles. Normalmente é comum a gente pegar o ponto que a coordenada x é 0. Por quê? Como aqui eu vou ter o m menos 4/3, eu vou ter que fazer a distributiva, quando eu fizer menos 4/3 vezes 0 vai dar 0. Mas se você usar outro ponto não tem problema. Então se eu usar esse ponto aqui, ó, o que vai acontecer? Y menos 4 igual menos 4/3 que multiplica x menos 0. Então, y menos 4 igual menos 4/3 de x. Aqui, como eu já falei, né, vai dar 0, pode até colocar. Se quiser equação reduzida, esse menos 4 vai trocar, vai passar mais. Se quiser a equação geral, vai passar esse menos 4/3. Aqui eu vou escrever a equação geral. Então, passando esse menos 4/3, vai ficar 4/3 de x mais y menos 4 igual a 0. Só que normalmente, quando as questões forem principalmente de alternativa, dificilmente vai ter essa alternativa. A gente não vai deixar fração. Para não deixar fração, multiplica toda a equação por 3. Então aqui ficaria 4x mais 3y menos 12 igual a 0. Essa é a equação geral dessa reta aqui. Um bom estudo a todos.